Saudação, gente amiga, tudo jóia? Você vai perceber ao longo aqui da minha fala que eu estou um pouquinho fanho, mas tudo vai bem, estou muito bem, obrigado. E quero trazer para os senhores a lição de hoje. Deus vem tratando com a gente, já vim em uma série de mensagens sobre uma dose de ânimo, sabe? É bom a gente correr para a palavra com frequência para que o nosso ânimo esteja sempre abastecido, né? Como se fosse o tanque de combustível de um carro. Corra para a palavra e então o seu ânimo vai cada dia mais estar cheio, vai estar abastecido. Eu oro de cá, inclusive por aqueles que andam assim, cabisbaixos, preocupados, desanimados, talvez com as circunstâncias que cruzam o caminho. Isso é fato, né? Bom, mas a mensagem virá, que é só uma introdução. E quero lembrar que estamos falando de Blumenau, Santa Catarina. O endereço, inclusive, aparece em sua tela. Estando visitando ou, quem sabe, um dia desses morando ou indicando para alguém, você já tem aí a nossa localização. E também tem o hábito de dizer que as mensagens vistas aqui, depois carinhosamente a gente também publica lá no canal do YouTube, que por sinal eu convido você a se inscrever, ativar as notificações para poder também conferir, compartilhar, rever e até ser novamente abençoado. Tudo bem? Vamos à lição? Hoje, repito, doses de ânimo. Hoje já é a parte 2, falando a respeito desse tipo de tema. Acompanhe. Que bom que você veio à casa de Deus hoje, tem uma palavra bonita da parte de Deus, o céu vai te honrar, sem dúvida, o Senhor vai falar contigo, como já falou comigo, e que bom que você está disponível a ouvir o que Deus tem para falar. Amém, gente? Isso aí já é uma vitória, viu? Que Deus tem coisas bonitas para tratar com a gente, isso aí é fato. Olha, quantas páginas há na Bíblia, né? Quantas histórias tem na Bíblia? O desafio do pregador não é escolher a lá vão ter, unite, é esse. Claro que não. Diante de tantas páginas, histórias na Bíblia, puxa vida, quantos assuntos. Mas o desafio do pregador é ter a sensibilidade de trazer o recado de Deus para aquele dia, para aquele momento e para aquela hora. E com a graça de Deus, a mensagem de hoje, só nesse tempinho aí, já é a de número 714. Olha quantas mensagens Deus já nos deu. Amém, gente? E hoje, irmãos, quero que você abra ou comece abrindo a sua Bíblia em Isaías 43. Nós vamos hoje tratar sobre um tema, eu já dei uma vez esse tema em uma mensagem, em novembro de 2020, quando eu te falo que eu anoto, eu não estou mentindo. Foi no dia 29 de novembro de 2020. Foi a mensagem 214. Então, nós já temos aí um bocado de tempo, quase 3 anos, né? E batizei aquele dia a mensagem de dose de ânimo. Dose de ânimo. E hoje eu vou tomar a liberdade de dose de ânimo parte 2, pronto. Por isso que eu estou te falando de 2020. Pastor, por que isso? Porque, irmãos, nós precisamos repetidamente nos animar. Ou nos reanimar. Porque emendando com o que nós falamos domingo passado, você veio domingo passado? Domingo passado nós falamos sobre sei estar abatido, lembra disso? O apóstolo Paulo falando, dentre tantas coisas bonitas que ele falou, ele chegou nessa fala, eu sei estar abatido, como quem diz, eu com a graça de Deus, eu passo pelos momentos de abatimento. Aí aquele texto anterior, a um que é muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece, então, do que ele está falando? Eu posso passar até por abatimentos. Por quê? Porque ele me fortalece. Então é isso que ele estava falando e que eu emendo para entrar no assunto de hoje. É bobeira nossa, ou é infantilidade nossa, ou é, sabe, criancice na fé,
pensar que não cruza em nosso caminho situações para nos abater, para nos deixar ruim, deixar mal. Então não é à toa que na Bíblia tem muitos textos para nos reanimar. Porque a própria Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Às vezes é uma resposta que você está aguardando, às vezes é algo que você tem uma expectativa, um projeto que ainda não aconteceu. É normal, isso é bíblico, de que se isso demorar demais, a força vai diminuindo, vai enfraquecendo. É Bíblia isso. Então hoje, da parte de Deus, eu repito, o tema é, não que seja a mesma leitura, mas o tema é, você anotou aí? Dose de ânimo. Aí eu acrescentei só para você não misturar com aquela mensagem de 3 anos passado. Dose de ânimo, parte 2. Pronto, tenho dito. Isaías 43, verso 1, é o começo da leitura. O verso 1 diz bem assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quando fala assim, é uma expressão para o povo de Deus. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, isso é tão atual para nós, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então você perceba, o livro de Isaías é um livro profético. Valeu aquele tempo e vale para nós hoje, valerá amanhã e valerá para as futuras gerações. Então é Deus injetando no coração de cada um de nós uma palavra, uma dose de ânimo. Dizendo para você que pode ser que você passe pelas águas. Meu Deus, isso é tão atual para nós. Quem sabe alguém vai ver essa gravação e não vai ter o mesmo toque que a gente que está vivendo isso. Situação, alertas de chuva, alerta de enchente, alerta de deslizamento. Isso aí começou mês passado e ainda, segundo alguém que entende, ainda levará uns diazinhos de novembro. Repito, para quem ver essa gravação um novo dia, não vai ser tão tocante quanto para nós. Tão atual esse texto. Então, situações que cruzam o nosso caminho contra a nossa vontade. Passares pelas águas, passares pelo fogo. Você viu extremos? Tudo tem sentido na Bíblia. Então, quando passares numa situação de um lado ou de outra, extrema, uma a outra, eu estarei contigo. Oh, glória! Diga, Deus está comigo. Então, irmãos, sabe, não é uma autoajuda, não, é uma ajuda do alto. É bom a gente meditar nas palavras de Deus, é bom a gente receber da parte de Deus essa dose de ânimo, porque senão, irmão, a gente esmurece ao longo da luta, ao longo do caminho. Tem certas coisas que, se você não for em Deus recarregar ou reabastecer teu carro, você desiste. Hoje, irmãos, por conta das lutas da vida, quando acaba o combustível, tem gente que tem coragem de abandonar o carro. Ah, não presta mais. Por quê? Porque acabou o combustível. Uma comparação grosseira, porque tem gente desistindo de coisas que era só recuperar o fôlego. Era só reanimar. Não é questão de abandonar o carro, é questão de reabastecer. Não é questão de abandonar o matrimônio, é uma questão de reabastecer. Não é questão de dizer, dentro dessa casa eu não sou feliz, eu vou buscar outra. Não, é questão de reabastecer. Não é o carro que não presta, é que você precisa estar com ele abastecido. A mesma coisa para nós em relação à fé. Aí o verso 18 continua dando, ou melhor, 15, continua dando assim uma palavra de ânimo, sabe? Olha o 15. Eu sou o Senhor,
vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. 16, assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o cavalo e o carro, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Olha o 19 ou o 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Leia isso, uma coisa nova, oh glória. E agora sairá a luz, a coisa vai clarear. Porventura não a sabereis? Lê comigo o final do 19. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, no nada. Onde não há nada, eu vou preparar para você um caminho. Oh, glória a Deus, isso é bonito. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando eles achavam, estamos encurralados, Deus abriu um caminho no meio do mar. Posso ouvir o teu amém, gente? Que Deus tremendo é o nosso, que Deus poderoso é o nosso. Poderia, e ainda vou lhe mostrar vários textos na Bíblia, para poder aquecer tua fé. Porque se você der mais atenção ao gigante do que à palavra de Deus, o gigante será maior do que ele realmente é. Então você precisa se voltar, em aspas, você vai me ouvir falar hoje, para o altar. Você precisa se voltar a Deus, às palavras de Deus, porque elas lhe trarão, qual é o tema? Qual é o tema? Ânimo, doses de ânimo. Amém, gente? Pastor, o crente precisa de doses de ânimo? Me responda você. Hein? Precisa, gente? Mas o crente, irmão Mateus? Sim. Não tem erro nenhum nisso. Precisa. Nós somos emoção, irmão. Não é verdade? Nós somos temperamentais. É um dia que a coisa vai melhor, você termina o dia sorrindo. Vai ver alguém se te filmar dormindo, você está... Tá lembrando? Agora um dia mais zoado, me perdoe o vocabulário, irmão. Isso não tá legal. Aí você diga daí, Deus é mais, né, irmão? Deus é mais. Gênesis 12. Eu vou lhe fazer andar um pouco mais na Bíblia hoje. Tem dia que a gente anda menos, você sabe disso. Então pegue nota. Se ainda tem dificuldade, é uma boa ocasião para praticar andar para lá e para cá. Se preferir, pegue nota e observe pela tela para ficar um pouquinho mais dinâmico, tá bom? Gênesis 12, sobre quem falaremos hoje? Um homem chamado Abraão. Isso mesmo. O verso 1 de Gênesis 12 diz bem assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Diz o final do 2, e tu serás uma bênção. Caramba, uma metralhada de bênção, né, irmão? Verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, Abrão deve ter ficado, aqui ainda Abrão, deve ter ficado assim anestesiado. Puxa vida, uma metralhada de bênção. Aí diz o verso seguinte, verso 4. Assim partiu Abrão, debaixo dessas palavras de bênção, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, guarda isso aí, da idade, grava, anote, sublinha, de 75 anos. Então, Deus o animou, Deus deu todas essas palavras de bênção que nós já lemos, né? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Só o final já valeu, tu serás uma bênção. Ouvindo isso da parte de Deus, já está lindo, já está excelente. Ele ouviu isso tudo e foi. Quem não iria? Você iria?
Debaixo de uma bênção, né? Seria ou não? E foi. Aí a Bíblia traz, de propósito, uma informação que parece que é à toa. Quantos anos ele tinha? 75 anos. Grava isso aí, que daqui a pouco nós vamos falar na idade dele de novo, tá bom? Então, esse foi ou era o Abrão. Ainda não havia tido aquela aliança bonita, estamos falando de aliança com Deus nessa regressiva, e depois o nome dele passou a ser Abraão, pai de uma grande nação, conhecemos a história. Ele tinha sonhos, irmãos. O Abraão, como cada um de nós, ele tinha sonhos. Mas aparentemente Deus assim disse: aborta os teus e vem para uma terra, vem para um lugar, para uma direção que eu vou lhe mostrar. E ele acreditou, mesmo sem saber o endereço, mesmo sem saber para onde era. Ele foi. Ele foi por quê? Não é porque ele sabia onde era, é porque ele estava debaixo de uma palavra de bênção. E daqui eu digo: Deus te abençoe, irmão. Ele estava debaixo de uma palavra de bênção. Deus não falou para ele: ó, vou te mandar para Nova York. O que, senhor? Ah, sim, senhor, eu vou. Não, eu vou te mandar, sei lá. Aí eu acho que agora falar para o lado negativo vai ofender o lugar, né? Vou te mandar lá, sei lá, para o meio das galinhas. Pronto. Ah, senhor, para lá. Não, senhor, não. Ele não revelou para onde era, mas lhe deu bênção. Que coisa linda. Irmãos, é o que a Bíblia diz lá em Atos 2,17, que eu acho incrível. Os vossos velhos sonharão sonhos. Então Abrão, da idade de 75 anos, Deus ainda tendo planos com ele, Deus ainda contando com ele e dizendo: olha, eu estou te abençoando, eu só quero que você vá. Eu só quero que você ande, eu só quero que você me obedeça, porque eu tenho bênção para você. Abraão, eu vou resumir, você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aí o que mais diz o livro santo? Salta agora para o capítulo 12 de Gênesis, o versículo é o 6. Passou Abrão por aquela terra até o carvalho, verso 7. E nessa caminhada que nós estamos falando, desse trajeto, apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Que mais? E edificou ali o que diz? Um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Só nessa leitura de 2 capítulos ou versículos, a Bíblia está dizendo que por 2 vezes, o que o Abrão fez? Levantou um altar para o Senhor. À medida que ele caminhava, à medida que ele avançava, carregado de promessas, carregado de bênçãos, como já li para você, ele levantava o quê? Um altar para o Senhor. Esse é o problema de alguns. Porque ao longo do caminho, tem gente que esquece de levantar um altar para o Senhor. Ela está feliz demais para lembrar do Senhor. Ela está contente demais, porque afinal de contas agora eu estou ganhando dinheiro. Afinal de contas, o meu progresso, o meu sucesso, o meu currículo, entende o que eu estou falando? Ao longo do caminho, algumas pessoas esquecem, irmão, de levantar um altar para o Senhor. E o Abrão, debaixo desta palavra de bênção, ele se mudou. Ruim é que tem gente que aceita mudar também, mas muda para pior. O Abrão mudou debaixo de uma palavra de bênção. Você será uma bênção. Ou seja, ele mudou para melhor. O que ele começou a fazer de melhor? Ele começou a levantar um altar para Deus. Aí alguém diz: pastor, eu sou carpinteiro, eu posso levantar um altar para Deus? É isso aqui não, irmão, isso aqui é madeira. É isso aqui não, com todo o temor e respeito. O que eu estou falando sobre levantar um altar é levantar a sua devoção ao Senhor, é levar a sério a sua vida com Deus, é como estamos falando nessa regressiva, é fazer uma
aliança com o Senhor. Muito além de religião, irmão, isso aí tudo está lá no chinelo. Tem gente que se deglateia por religião, igual briga por futebol. Eu até hora ou outra olho e tal. Mas, irmão, isso aí não é motivo para a gente gastar energia, não. Amém, gente? Não, levante para o Senhor o que, gente? Um altar. Quando tiver chegado? Talvez. Mas levante ao longo do caminho. Você entendeu a diferença? Sim ou não? Ao longo do caminho. Ele ainda não tinha chegado ao destino, mas ele estava levantando o altar. Gênesis 13, verso 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, verso 4. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, vaca e tenda. E não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Caramba, então Deus abençoa tanto Ló e o Abraão, que a terra não conseguia comportar mais tamanha prosperidade. Que vida dura, né? Que vida dura. Daqui a pouco é você trazendo o dízimo de carrinho de mão. Que vida dura, né? A Bíblia está falando isso aqui, de que ele foi crescendo na vida. Só que ao longo do caminho ele levantava o altar e ao longo do caminho ele voltava para o altar. Você entende isso? Só que o problema da gente é esse, irmãos. Às vezes as bênçãos entrete a gente e a gente esquece, irmão, de que a nossa vida faz parte de um propósito. Ter dinheiro, sucesso e fama e resultados, e ter um currículo, e ter, é bom, isso realiza, deixa a gente animado, deixa a gente, sabe, contente, mas esse tipo de ânimo é passageiro, porque tem gente que até o quinto dia útil está feliz, mas nos últimos 5 dias do mês está triste. Então, esse tipo de ânimo, ele é passageiro. Volte para o altar. Aí alguém diz, pastor, é pregar? Se Deus toca no teu coração assim, por que não? Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas voltar para o altar não é apenas isso. É voltar, sabe, ao primeiro amor. É voltar a aquecer o coração. É voltar a acordar no domingo, você que cultua pela manhã, com o coração ardendo, estou indo para a casa do meu Senhor, e não naquela, será que eu vou hoje? Você entende a diferença? É voltar para o altar, voltar a ter paixão, sabe, irmão? Ele voltou. Então a palavra de ordem é, ao longo do caminho, não esqueça do altar. Veja o que diz a Bíblia em Deuteronômio 8, verso 10. Como eu lhe falei, alguns eu vou citar para ser um pouco mais dinâmico, mas é palavra de Deus para nós. Deuteronômio 8, verso 10, vai aparecer na tela, já apareceu. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Salta para o 12. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, verso seguinte, e acrescentar a prata e ouro e multiplicar tudo que tens, que mais? Se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus. Você percebe como a Bíblia está muito clara? Por que a Bíblia fala dessas coisas? Porque isso é possível. Ela não está jogando palavras ao vento. Isso é possível. A gente pegar um caminho, porque eu tenho uma promessa de Deus. Amém, o Abraão tinha também. Ele estava a caminho de uma promessa, debaixo de uma palavra de bênção, mas ele não esquecia do altar, de levantar um altar. E hora ou outra ele voltava para o altar. Você entende, irmão? E ele estava debaixo de uma palavra de bênção. Qual era a palavra de bênção? Você vai ser uma bênção, Abraão. O problema é que tem gente que ouve a palavra de bênção, irmão, e esquece do altar.
Entenderam não? Ah, você está entendendo é nada. Entende ou não? Sim, ó, ou está muito concentrado ou viajou agora. Volta aqui, meu irmãozinho. Feriado acabou-se. Então tem gente que recebe uma palavra de bênção, mas infelizmente esquece do abençoador, irmão. É igual criança que ganha o brinquedo e esquece do pai. Está lá entretido com um brinquedinho, esquece do pai. Caramba, o teu pai pode te dar mais presentes. Não esqueça do altar. Não esqueça. Talvez para alguém seria, lembre lá como era no começo. Lembre como você era ou foi mais dedicado. Eventualmente orações, eventualmente leitura bíblica, eventualmente idas e vindas ao culto. Isso não pode ser de vez em quando, não, isso não é bom. Mesmo que você esteja debaixo de uma palavra, você será uma bênção. Por quê? Porque ao longo do caminho, nós precisamos do ânimo, não é das coisas materiais. Isso passa, irmão. Isso passa. Alguém inclusive diz, caixão não tem gaveta. É porque isso aí não vai levar para o outro lado. Não vai. Então existem coisas que nos animam por um instante. Mas isso é passageiro. Mas o que nos anima mesmo é nós estarmos no altar. Amém? Nós sabermos que temos um propósito. Sabermos que nascemos com um propósito, com um objetivo. Anos se passaram. Eu estou te mostrando alguns capítulos, mas não pense você que foi no dia seguinte. Dormiu, acordou, aí aconteceu isso. Dormiu, acordou. Não, isso aí foram anos que se passaram. Gênesis 15. E ele continuava com sonhos, sem dúvida. Ele continuava desejoso, porque quando Deus o chamou, uma primeira coisa que ele logo disse, o Senhor está falando que eu vou ser uma bênção, mas nem pai eu posso ser. Então o que mexia com ele era que ele tinha um sonho que ainda não havia se concretizado, que era ser pai. E os anos foram se passando. Ele agora andarilho, ele cigano, ele não sendo pai, então o sonho dele cada vez mais estava distante. Você sabe que a mulher dele ainda era estéril, estava improvável alguma coisa de acontecer. Mas não por isso que ele parou, ele continuou seu caminho, debaixo de uma palavra do alto. Será uma bênção. Recebe, irmão, a palavra agora. Seja uma bênção, irmão. Deus te abençoe. Receba isso, mas fervendo no teu coração. Não estou falando frase de efeito, não. E não é nem porque eu estou com o microfone na mão. Falo pela inspiração divina. Seja você uma bênção. Mas eu digo outra vez, não esqueça do altar. Não fique muito eufórico e esqueça do altar. Não faça isso. Gênesis 15, verso 1. O que diz o título, irmão? Fala para mim. Tua Bíblia tem título? Gênesis 15, o que diz? Leia, pode falar? Deus anima Abraão. Aí alguém diz, puxa, que coincidência. Não, irmão, é Deus falando com a gente. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão. Ele já tinha ouvido uma palavra de que ele ia ser uma bênção. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Abrão disse, ó Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado semente, e quem é nascido em minha casa vai ser meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse assim Deus, assim será a tua semente. O que diz o título? Deus anima Abrão. Irmão, você viu aquela metralhada de bênção que Deus deu para ele? Mas foi passando o tempo e ele precisou ser reanimado. Igualzinho nossa história, irmão. Tem gente que precisa ser reanimado de hora em hora, tá certo? Tem gente
gente que não crê na palavra de bênção, irmão, tem que de hora em hora ficar, vai, 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 vai. O Abraão passou um tempo. Aquele já devia ter pelo menos 90 anos. Com quantos anos ele foi chamado? 75. Faça as continhas. 15 anos pelo menos. Porque você sabe, sem querer contar o final da história, de que ele foi pai quando ele teve 100. Faz as continhas, 75 para 100. 25 anos. E ele recebeu uma metralhada de glória. Você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar, vou fazer. E foi. Estou animado, Senhor. Eu estou quase animado, Senhor. Eu não tenho filho, Senhor. Ao longo do tempo é assim, é comigo, é com você. Aí o Senhor, sabendo dessas coisas, está reanimando Abraão. O verso 1, como a gente leu, não tema, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Mas isso estava tão preso na garganta, que ele, aspas, vomitou e disse, o Senhor é comigo. Eu vi sair, já tem uns 15 anos. O Senhor falando que é comigo, que me abençoa e tal, mas eu nem pai sou, nem um homem realizado eu sou. O homem não estava bem, né? Mandar uma dessa para Deus, o homem não estava bem. E Deus faz o que, irmão? O reanima. A gente precisa aprender isso. É o que disse Jesus em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ensinou isso. De que ao longo da caminhada a gente vai ter aflições, vai ter sonhos ainda não realizados, vai ter vitórias ainda não concretizadas, mas você precisa continuar caminhando debaixo da palavra de bênção, mas precisa com frequência ir para onde, gente? Para o altar, para a presença. Não é subir aqui, você entendeu isso, sim ou não? É ir à presença. Ô irmão, domingo é imexível para nós. Dia de semana talvez alguém tenha a vida um pouco mais agitada. Bom seria cultuar mais, sem dúvida. Mas domingo é imexível para nós. Deu compromisso de manhã. Pois é, poxa, minha igreja tem 3 opções de culto. Você entende ou não? Imexível, é compromisso. É dizer, Senhor, me dá uma palavra, eu quero, eu preciso, porque eu estou debaixo de uma promessa, mas ao longo desse caminho, eu preciso ser o que, gente? Reanimado. Nós estamos falando de quem? Do pai Abraão, irmão. Nós estamos falando do homem que foi chamado pai da fé. Você conhece a história. Pastor, é para acabar. Quer dizer que o pai da fé precisava ser reanimado? Pois é. E tu é mãe da fé, neta da fé, bisneta da fé? Pastor, às vezes eu sou incrédula. Quanto mais nós, irmão. Precisamos ser reanimados, sim ou não? Frequentemente. Mas não é em autoajuda, repito, isso aí é passageiro, irmão. Eu já participei de algumas palestras que energiza a gente, sabe? Você já deve ter ouvido falar. Aí você sai da palestra, lá você ouviu, você pode, você faz, você acontece, você arrebenta, você é o melhor de Deus. Aí você sai de lá, é isso mesmo. Uma semana, irmão. Eu achei que eu podia. Porque isso é autoajuda. Eu estou falando da ajuda do alto. É diferente. Diga daí, é diferente. É aquela confiança, irmão, que chamamos de fé, que arde no teu coração, de que mesmo ao longo do caminho difícil, você está debaixo de uma bênção do alto. Seja uma bênção. Você entendeu isso ou não? A coisa é forte demais, irmão. Salta para o verso 18 de Gênesis 15. Como eu te falei, estou andando um pouquinho mais hoje na Bíblia. Pegue tudo, não perde nada. É um compacto da história do Abraão. Naquele mesmo dia, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia. Que dia? Em que o Senhor o reanimou. Fez o Senhor o que, gente? Um concerto. Tem tradução que fala uma aliança com Abraão.
dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Salta para o capítulo 16, verso 15. Agar deu um filho a Abrão. Você sabe a impaciência, não é? De que ele, por querer ser pai, você conhece a história, que a sua esposa deu ideia dele se deitar com Agar, sua empregada, e dali teve um filho. Qual é o nome do filho? Ismael. Mas ele tinha uma promessa, ele estava carregado com a bênção do alto, de que seria da Sara, irmão. Versículo 16. E era Abraão, olha a Bíblia trazendo idade de novo, da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então lá atrás, vamos uns 85. Entende? Então o que a Bíblia está falando? Que os anos se passaram. Até aqui, a Bíblia está falando de 86. Quanto tempo passou? 11. Ele foi pai? Foi. Um jeitinho, mas foi. 11 anos se passaram. É tempo, gente. 11 anos esperando alguma coisa é tempo. Aí eu vou fazer uma pergunta diferente. Você aguardaria 11 anos? Aqui, em aspas, ainda foi com jeitinho, né? E foi se deitando com a empregada, como você já conhece a história. Às vezes, ao longo da caminhada, irmão, parece que a promessa está tão distante que a gente quer dar um jeitinho. Acho que eu vou fazer umas manobras aqui. E assim foi. 11 anos. A de convir que é muito tempo. Quem sabe ele pensou, sabe o senhor se esqueceu de mim. Ou quem sabe isso aí não é para mim. Já falei algumas vezes nesse altar, irmão, a gente aprendeu errado. De que quando as coisas demoram ou estão difíceis, alguém ensinou a gente que então não é de Deus. Você entende? Você já ouviu isso? Já ou não já? Tá difícil demais para ser de Deus. Você já ouviu essa? Ensinaram a gente errado, irmão. O que você precisa é com frequência fazer o quê? Vamos ver se você pegou? Voltar para o altar. Porque no altar você vai se reanimar. Diga amém, gente. Voltar para o altar. É por isso, irmão, que a figura do desviado tem dificuldade de voltar. Porque ele não tem mais palavras de ânimo, dose de ânimo. Aí você fala para um desviado voltar, irmão, é uma luta. Você até diz, eu passo na tua casa, aí você passa lá, ele não tomou banho ainda, não se ajeita. Ia vir 0,800 sem pagar nem gasolina. Por quê? Porque ele continuou debaixo de uma palavra, sem ir ao altar. Desanimado. Não sabe nem por que está andando mais. Alguém perde até o propósito de vida. Não sabe nem por que está vivo. Está vivendo de teimoso, como diz o ditado. Coisa séria. Gênesis 17, estamos no 16, né? Vamos para o 17. Começamos em qual capítulo? Tem claro na tua mente? Começamos no 12. E agora já vamos para qual? Para o 17. Estou resumindo, sem dúvida, muito da história, mas pegando os pontos que eu considero para hoje principais. Gênesis 17, verso 1, que diz: sendo, pois, Abrão, olha, a Bíblia vai revelar a idade, irmão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão. Diga amém, né? Quantos anos, gente? Vamos lá, fazendo as continhas. E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porém o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Você percebe que constantemente Deus dava uma dose de ânimo para ele? Então caiu Abraão sobre o teu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações.
Aleluia. A mulher dele estéril. E ouvindo essas doses de ânimos repetidas vezes. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas o que, gente? Abraão. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Verso 7, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti. Quanto tempo passou? Deu tempo de você fazer as continhas? 24. Então constantemente, Deus sabe, irmão, claro que sabe. Olha, modéstia à parte, eu não sei se a gente também esperaria 24 anos por uma resposta. Quanto tempo, irmão? 24 anos. Mas Deus sabe, irmão, como Abraão estava por dentro. Então o Senhor vinha e tal, e fazia o quê, irmão? O reanimava. Jogava ele por cima. As circunstâncias jogavam para baixo. E o Senhor jogava para cima. 20. Uau. Tão difícil esperar, né, irmão? Né? Você já esperou por alguma coisa? Tão difícil esperar, né? Complicado, irmão. Se você não for para o altar com frequência, complicado. Você recebeu aquela metralhada de bênção, acabei de ler lá no começo. Só que aí o tempo vai passando, você vai ficando injuriado, parece que Deus não quer nada contigo, parece que você derrubou o pão da Santa Ceia, é um jargão. Sei lá, parece que você cometeu um crime capital, porque parece que o céu se fechou, o céu está de bronze, parece que o sonho que você tem está tão distante. 24 anos se passaram. Verso 11 do capítulo 18 de Gênesis. Era já o Abrão e Sara já velhos, irmão, a coisa está cada vez mais distante. Adiantados a idade. Para piorar, a Sara havia cessado o costume das mulheres, irmão, o trem estava zoado. Assim, pois, riu-se Sara. Terei ainda deleite de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? A Sara já tinha jogado a toalha. Como assim eu com 99 vou ser mamãe? Era meu sonho de menina, vai ver, ela diria. Era meu sonho lá de menina. Lá com 99, ela já começou a rir da situação. Coisa séria, irmão. Aparentemente assim, Deus esperou esticar a corda, e quando alguém disse, não tem mais jeito, aí o Senhor falou, então é agora que eu respondo. Você entende ou não? Para entender que a promessa que eu dei lá atrás não é porque você era demais, porque Ele fez uma promessa. Irmão, o Senhor fez uma promessa para um casal que a mulher era estéril. Você já não parou para pensar nisso? Não era mais fácil fazer a promessa para uma mulher que tinha o ventre perfeito? Sim ou não? Não seria mais fácil? Tem algumas mulheres por aí que tiveram 10, 15. Vai ver aqui mesmo, deve ter algum recordista. Algumas mulheres que, sei lá, alguém teve vó com 10, pelo menos? Com 10 filhos? Olha lá, 10. Alguém com mais? Dou-lhe uma. Tem casos por aí. Mais de 10? Quanto? 16. Foi isso que eu ouvi? Uau, 16. E a irmã da frente? 15. Está quase ali competindo. Vai ver, se procurar alguém acha mais. 19. Campeão. Foi campeão. Eu acho. Acho que se procurar acha mais. Mas voltando aqui. Então, não era mais fácil prometer para alguém, irmão, com ventre perfeito? Agora, você acha que Deus, ele se engana? Qual é o tema da mensagem de hoje, para você não se perder? Dose de ânimo. Você acha que Deus se enganou de falar uma palavra de bênção dessa? Ah, eu errei o casal, me perdoe, viu? Você está esperando há 24 anos. Ah, me perdoe. Não era você, não. Era a Sebastiana. Ah, irmão, não! O Deus que promete... O que
que a gente precisa então, irmão? Enquanto a promessa não se concretiza, doses de ânimo. Você conhece o final da história, tanto que eu não estou dando ênfase nem para o final. Capítulo 21 de Gênesis. Olha o quanto a gente saltou. Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, diga amém, ô glória. Ô Sara, você já era uma mocinha de 90. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Verso 5, vai direto para o 5, lê comigo e aqui eu devo terminar. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Oi. Quanto tempo ele começou, irmão? Hein? Quanto tempo o filho veio, gente? 25 anos. Por que a Bíblia traz essas informações? Será que... Para que ela traz? Porque mesmo debaixo de uma promessa, você precisa constantemente estar indo no altar para que o maligno não roube a tua promessa. Você precisa continuar sendo reanimado, mesmo tendo promessa. Você entendeu isso ou não? Mesmo tendo promessa. Mesmo debaixo de uma palavra de bênção, você precisa continuamente estar indo ao altar. Porque senão esmurece. Seja verdadeiro, você esperaria 25 anos? Já teria esquecido. Crente fala a verdade. Você esperaria 25 anos? Você já teria esquecido. A Sara já tinha jogado a toalha. Mas o Senhor cumpriu a promessa. Diga amém, gente. Aí, só para você não perder esse final. Aí se você for para o capítulo 22. A Bíblia diz, irmão, já estou pelo final. Quanto tempo que o Abraão esperou para ser pai do filho com sua esposa Sara? 25. Aí no capítulo 22, só para você não perder essa parte, o Senhor manda o Abraão ir para o Monte Moriá. E ele vai com o filho dele. Aí o filho já deve ter visto isso em outros momentos. Falou, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha. Mas cadê o cordeiro? O que a gente vai oferecer para Deus lá em cima, pai? E o pai disse para ele, o pai já tinha entendido tudo. O Senhor proverá, meu filho. Irmão, alguém que esperou 25 anos, estava subindo um monte, em aspas, para sacrificar seu filho. E a Bíblia diz que ele fez como se tudo fosse se consumar. Você conhece a história, estou resumindo. Colocou o menino sobre o altar. Quando ele pegou o cutelo, a machadinha para sacrificar, ouviu-se uma voz: Abraão! Eu sei que você agora me teme. Eu sei que você me respeita. Levantou os olhos e viu que tinha um cordeiro para ser sacrificado. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, isso aí é fato. Só que o problema é, quando a promessa se concretizar, você esquecer do altar. O Abraão talvez diria, Senhor, o Senhor não sabe o que isso representa para mim? O Senhor não sabe que eu esperei tanto por isso? Como assim o Senhor pede o meu Isaque? Pensa outra coisa. Com todo respeito, talvez ele diria, pode ser o Ismael? Com todo respeito, entende o que eu estou falando? Não, Abraão, eu vou te ser mais claro, é o Isaque, aquele que tu ama. Ele deve ter subido esse monte tremendo as pernas. Quando você chegar lá na promessa realizada, não esqueça do altar. Não permita que você esteja feliz demais para esquecer isso. Você entendeu isso?
Volta para o altar, amigo. É no altar, assim como você ouviu na pregação, que o Abraão, foi se reanimando. Linda essa história, não é verdade? Inclusive Gênesis 13, que lemos também ao longo da mensagem. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seus caminhos, anime os corações enfraquecidos, os joelhos fracos, não é? Talvez, de forma inspirada, eu venho falando para alguém que vem se arrastando nos últimos dias. Talvez a opressão e a pressão está grande sobre você, mas de cá eu quero orar. Quero pedir a Deus pela sua vida, família, presente, futuro, porque a Deus pertence isso tudo sem dúvida. Posso orar? Vamos orar. Eu oro agora. Amado Deus, eu venho, ó Pai, orando e orando debaixo de sábia inspiração, de santa inspiração, e oro por alguém que está com o coração apertado, moído, angustiado. Talvez, ó Deus, algumas coisas aconteceram e que deixaram de fato esse ou aquele abatido, cansado, quem sabe cabisbaixo, pensando, é o fim, não tem mais jeito para a minha vida, família, casamento, financeiro, pois eu digo, há uma saída sim. Amado Deus, eu te agradeço pelas preciosas lições. E o Senhor esclareceu desde o começo deste encontro. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não arderão em ti, pois nós rogamos a tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Inclusive, desejando participar do nosso grupo de amigos no WhatsApp, coloco também aí o atalho para que você então fique informado quando estivermos ao vivo ou então quando tivermos um novo vídeo lá no canal também. É um ponto de contato em que é um grupo silencioso e você recebe então os informativos e uma palavra de fé daqui de Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem? E mais uma vez reforço sobre acompanhar as mensagens. Primeiro, é claro, de forma inédita, são exibidas na nossa TV. Meu muito obrigado por essa porta que se abriu aqui para Blumenau. E depois disso, ela fica disponível no canal do YouTube, que é esse endereço que aparece em sua tela. Tudo bem? Você pode, talvez em um dia que você perdeu um pedaço, talvez um dia em que a mensagem tocou seu coração e você deseja compartilhar, você pega e nota o nome bem direitinho ou o código, que aí por ele você pesquisa lá no meu canal. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.